10h53, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e vamos continuar girando a nossa reportagem agora com ele, Guilherme Oliveira, que vai falar sobre as medidas que estão sendo tomadas contra não só a crise hídrica atual que nós vivemos em São Paulo, mas também para as futuras crises. Porque um fato apenas: todo ano teremos um período de seca, que chove muito pouco. Esse período seco tem ficado cada vez pior. E aí, o que está sendo feito, Guilherme? Bom dia. Tudo bem, Lupato? Bom dia para você, para o Sabino, para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. São diversas ações, medidas do governo de São Paulo que já contribuíram para a economia de 33 bilhões de litros de água, como a gestão de pressão noturna, que acontece na região metropolitana das 7 horas da noite até as 5 horas da manhã. E esse volume de mais de 33 bilhões de litros de água já é o suficiente, por exemplo, para abastecer durante 2 meses cidades do Grande ABC, como São Bernardo, Santo André, Mauá e Diadema, afastando justamente esse risco de crise hídrica. E essa estratégia se baseia em ações pontuais, quando é necessário, como a redução de pressão que a gente disse, e por causa, dos níveis dos reservatórios, Isso é importante para o nível dos reservatórios. Outros pilares são planejamento estratégico e grandes obras, construção de reservatórios, recuperação de rios por meio da universalização do saneamento e a proteção de nascentes. Falando sobre essa proteção de nascentes, houve a criação do Parque Estadual do Morro Grande, que será inaugurada, essa criação no primeiro semestre do ano que vem, mas essa criação é importante para a preservação de nascentes e cabeceiras do rio Cotia. E essa área fica entre Cotia, na região metropolitana, e Biúna, no interior do estado. É uma área de 111 mil hectares que é responsável pelo abastecimento de 400 mil pessoas da região metropolitana de São Paulo, por isso que essa criação é tão importante, de acordo com o governo paulista. Outros investimentos pela gestão estadual, embora a titularidade de serviços de saneamento seja das prefeituras, o governo de São Paulo tem apoiado de diferentes formas e já investiu mais de 2 bilhões de reais em obras de resiliência nos últimos 3 anos. Só para a gente ter uma ideia, de perfuração de poços, foram cerca de 150 milhões de reais em 140 poços entregues em 126 municípios do território paulista. O governo de São Paulo também está mobilizando as gestões municipais a participarem do programa Universaliza SP. O que é esse programa? Ele tem como um dos focos a redução de perdas d'água nos sistemas de abastecimento. Um outro programa do governo de São Paulo, com a ajuda da Desenvolve SP, que é uma agência estadual, é a liberação de linha de crédito. São recursos de até 130 milhões de reais para a iniciativa de obras de drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e ainda demandas emergenciais em abastecimento de água e esgotamento sanitário. Portanto, são diversas medidas do governo de São Paulo para essa resiliência hídrica, evitar uma possível crise hídrica em razão dos reservatórios. O objetivo, claro, é consolidar e ampliar essa resiliência. Quem disse sobre isso foi a secretária estadual de Infraestrutura, Logística e Meio Ambiente, a Natália Rezende. Vamos ouvir o que ela disse. Todas as medidas que a gente estudou e que a gente planejou e que a gente vem olhando desde 2023 são as necessárias para a gente ter essa economia que a gente já alcançou, suficiente para poder abastecer Mauá, Diadema, São Bernardo, Santo André durante 2 meses. Então a gente vê já uma efetividade do que foi feito em paralelo às várias obras que a gente tem feito. Então tudo o que a gente está fazendo é o necessário para a gente conseguir de fato cada vez ficar mais resiliente.
Bom, outra medida considerada fundamental é a criação da SP Águas, uma agência reguladora para disciplinar o uso de água por consumidores residenciais, industriais e também para a irrigação. Agora, a contribuição, né, pessoal, que cada um de nós pode dar para preservar esse bem tão precioso que é a água, ajuda demais. Como sempre ressaltam os especialistas no assunto, são coisas simples que a gente consegue apenas com pequenas mudanças de hábito. Eu vou elencar aqui algumas mudanças. Banhos com menos tempo no chuveiro geram uma economia de dezenas de litros de água por dia. Fechar a torneira na hora de escovar os dentes, faz a barba ou lavar a louça, acumular roupas e louças para usar a capacidade máxima das máquinas de lavar. Além disso, usar a água do enxágue dessa máquina de lavar para limpar áreas externas. Evitar o desperdício também, claro, na hora de lavar calçadas ou veículos, a gente sempre fala disso, e ainda corrigir vazamentos em móveis que podem desperdiçar grande quantidade de água, meus amigos. Então, só para retomar dessas iniciativas e ações do governo de São Paulo, desse tempo para cá, já houve a economia de mais de 33 bilhões de litros de água. Guilherme Oliveira participando aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Valeu, até.